Nos últimos 10 anos, que a gente mais viu no cinema foram crossovers e universo cinematográfico. O CM, DC Comics, a Godzilla vs Kong, até Space Jam 2. Tudo isso, aprendeu que tudo junto e misturado é super bacana. E cinema de terror? Como é que fica? A gente não sabe como é que vai ser o futuro, mas um crossover de peso quase aconteceu no passado. O que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui é que faltou isso aqui pra Michael Myers e Hellraiser se encontrarem nos cinemas. Como é que seria esse crossover? Por que não rolou? Quem que ia vencer? Eu vou explicar tudo agora. Vamos lá. Inestranhos, Peter aqui. Crossover de terror nem é coisa inédita, né? E é importante a gente lembrar que é até uma tradição. A Universal já colocou Drácula e Frankenstein pra brigarem lá na época do, sei lá, Guaraná com Rolho. E um dos casos mais recentes foi aquela treta lá do Fred e Jason, né? Você lembra disso? Viu esse filme? Até hoje ninguém bate, todo mundo tenta discutir pra ver quem venceu. No Japão, a luta entre Sadako e Kayako foi um sucesso de bilheteria. Eles juntaram a menina bizarra do Chamado com a mulher do Capeta de O Grito. Bate na madeira. A grande pergunta, na verdade, é: por que esses crossovers não acontecem mais, galera? A resposta pode estar justamente em Michael Myers versus Hellraiser. Tudo que podia dar errado na produção acabou dando mesmo. E o projeto foi cancelado. Foi maldição? A gente vai descobrir isso agora juntos. Mas já comenta, teria o teu ingresso? Você pagaria pra assistir esse filme? Eu falo ok? Eu pagaria. Fazer o quê, né? Mas enfim, já vai comentando aqui. Ou sugere outro crossover. Fala, Peter, eu preferia esse aqui. De terror, só vale de terror. Manda ver. Assim, Michael Myers dispensa apresentação. Mas eu vou dar uma recapitulada rápida aqui, tá? Ele é o cão chupando manga. O grande vilão da franquia Halloween é ele. Ele é um psicopata, aparentemente sem poderes sobrenaturais, mas que ninguém consegue derrotar. Ele tem uma força de vontade inquebrável. Uma determinação em matar o maior número possível de pessoas, né? Tudo isso sem dizer uma palavra. O cara é uma máquina, é um monstro, ele só quer matar sem falar nada. E pra quem não conhece Hellraiser, aqui vai um resumão também. Na franquia, existe um objeto chamado configuração de lamentos, né? Que abre uma passagem pro inferno. Paradinha, né? Você vai fazendo assim, clac, com um puzzle. Esse cubo, ele atrai a presença dos cenobitas, que são entidades torturadoras que pintam e bordam com a carne das vítimas. Tipo, torturam muito. É pra revirar o estômago mesmo. Então eu pergunto, tem como juntar esses dois elementos? Em 2002, a produtora Dimension era dona dessas duas marcas de peso, Hellraiser e Halloween. Então surgiu um visionário. O roteirista, o Dave Parker, ele pensou numa forma de juntar essas duas coisas. O projeto foi batizado de Halloween, né? Juntando as palavras de Hellraiser, inferno, e Halloween. E isso foi antes de Fred vs Jason, antes de Alien vs Predador. O cara tinha visão, concorda? Porque se ele pensou nisso antes disso tudo, o cara tava imaginando que daria bom. E daria bom, vamos falar a verdade, daria bom pra caramba. Aí o que aconteceu? O maluco chegou na Dimension com uma proposta embaixo do braço. Juntar Michael Myers com cenobitas. Não ia custar nem um centavo de licenciamento pra Dimension. Os caras já eram donos das duas franquias, né? Por que não fazer isso? Era só filmar e contar o dinheiro depois. No roteiro dele, do Parker, a origem do Michael Myers ia passar por um retcon. A gente veria o Michael criança entrando na casa de um estranho no Dia das Bruxas. Aí o Mequetrefe tava pedindo doce, aquelas coisas, né? Aí o estranho dá pra ele a configuração dos lamentos, sabe, o cubo. O Michael Myers pensa que é o brinquedo, mexe no bagulho e dá essa desgraça, ele abre uma porta pro inferno. Por essa passagem, escapa Sam Hain, o Senhor dos Mortos, que é uma entidade que estava aprisionada e sendo torturada. Sam Hain toma o corpo do Michael Myers e o moleque mata a própria irmã. Ou seja, Michael Myers seria uma vítima. Todo esse tempo na franquia, o assassino era o Sam Hain, ocupando o corpo dele, do Michael Myers. Então, assim, Michael Myers era um hospedeiro do Sam Hain. Por isso que o filho da mãe não morre nunca. É encosto. Coisa louca, entende? Faria sentido. Porque se a gente fala que ele não tem, teoricamente, né? Teoricamente não, na prática. Teoricamente ele não tem conexão com o sobrenatural, mas na prática tem. Ninguém morre, já levou 6 tiros na cara no primeiro Halloween, que eu lembro, e não morreu, porra. Então, assim, eu acho que esse roteiro já começa errado, né? Tentar explicar como é que Michael Myers funciona é um erro, na minha opinião, é um erro. E colocar uma entidade dentro dele tira o poder do personagem e transfere pra outro. Então, retcon tosco, né? Assim, tipo, explicaria o porquê do sobrenatural, mas tiraria o mérito do Michael Myers, fala sério. Enfim, a trama avançaria pro presente. Aí uma galera invade a casa antiga do Michael Myers caçando o assassino. Eles acabam encontrando a caixa escondida numa parede. É aquilo, sempre tem um desavisado pra mexer no bagulho, sempre. Um cara vai lá e abre a configuração de lamentos, o cubo. Ao mesmo tempo, o Michael Myers volta pra antiga casa dele, né? Porque o cara não tolera invasores. A casa é dele, afinal de contas, a configuração de lamentos é dele também. Quem que ele tá brincando com o meu brinquedinho? Não pode.
E a casa dele não é bagunça. Então ele voltou, pé da vida. Então, quando o Pinhead aparecia, ele daria de cara com o Michael Myers. O cenobita bate o olho no maluco e já reconhece. Sondheim tá ali dentro. Ele saberia que o Sondheim tá ali dentro. Ou seja, o Michael Myers está hospedando o cara. Pinhead fica pistola, claro. Ele tá atrás do Sondheim. Sondheim é um fugitivo do inferno, fugiu do inferno, tem que voltar pra lá. Daí vem a briga entre Michael Myers e o cenobita. A história é bem bolada, né? Bem bolada. Aí o final do filme se passaria no inferno. Ali o Kisuke ia ferver com gosto. O roteirista Dave Parker esconde quem venceria essa luta. Então a gente só pode imaginar um empate aí, concorda? Fizeram isso meio com Fred versus Jason. Só de eu falar isso, a gente já vai ter treta aqui embaixo. Porque vai ter gente falando, você tá louco, tá maluco, Pedro? Então você não viu o filme. Foi o Fred. Não, tá maluco, Pedro? Você não viu o filme, foi o Jason. Que pô, saiu o Jason lá e a cara do Fred lá dando piscadinha. Enfim. Bem, galera, Dimension olhou pro projeto e dispensou. Dispensou completamente, mandaram o cara passear. No ano seguinte, Fred vs Jason explodiu bilheterias. Quando a Dimension soube do projeto da New Line, eles tentaram plantar um gancho no filme. O Pinhead apareceria em Fred vs Jason e a continuação do filme teria os três monstros tretando ao mesmo tempo. A New Line não quis licenciar o Pinhead. Muito caro, 2 monstros está bom, muito obrigado, eu não quero mais não. Esse crossover triplo não deu em nada, não aconteceu. Foi aí que a Dimension voltou atrás. Chamaram o maluco de volta. Alô, Dave Parker? Aqui é Dimension Film, tudo bem com você? Nós cometeram engano. Nós queremos seu roteiro agora. Pode ser? Pode ser? O cara topou e a Dimension surtou. Os caras chegaram a marcar a data de lançamento, Halloween de 2004. A produtora chamou o Clive Barker, que é o criador do Hellraiser, para fazer um roteiro que fosse bom. O filme seria dirigido pelo John Carpenter, que é o criador do Halloween. E aí o encontro do Michael Myers com o Hellraiser seria o filme que comemoraria os 25 anos da franquia Halloween. A Dimension tava com grandes planos pro projeto Halloween. Aliás, Halloween, né? E tava tudo engatilhado. E então, deu ruim. O produtor, o Mustafa Akkad, era veementemente contra essa descaracterização do Michael Myers. Como eu falei pra vocês, que, tipo, ia realmente tirar toda a simbologia, tudo que foi o background do Michael Myers. E esse cara pensou exatamente como eu tô pensando agora. Quem manja da franquia sabe. O Mustafa Akkad, ele comprou os direitos da Halloween, da franquia Halloween, e controlou a série com um monte de ferro por anos. O cara ficava olhando pra isso, não deixava acontecer nada de errado. Então, pô, ele era parceiro da Dimension. Mas quem era realmente o dono do Halloween era ele. Se ele dissesse, não topar isso não, o bagulho não acontecia. E não aconteceu, porque ele falou, não quero, tá louco? Vai estragar meu personagem aí, pô. É a mesma coisa que você pegar o teu personagem que você mais gosta. Por exemplo, pega um super-herói, sei lá, Homem de Ferro. Você descobre que esse tempo todo a genialidade não era do Tony Stark, era de outro cara que tava dentro dele. Aí ele saiu, o Tony Stark ficou bobo, não, entendeu? Não faz sentido isso. E o encontro entre Michael Myers e Hellraiser foi cancelado. E o mais bizarro, olha isso, que um ano depois disso, o Mustafa Akkad foi morto no atentado à bomba na Jordânia. Isso foi uma tragédia. Hoje em dia, um crossover desse tipo é praticamente impossível. A Dimension Films perdeu os direitos da franquia Halloween pra Blumhouse, né, que fez um reboot fenomenal, inclusive. Michael Myers tá em outro caminho agora, com muito sucesso. Nem reconhece mais a minha. Que é isso, hein? Porra, Michael Myers, porra, ficou metido, hein? Enquanto isso, a mesma Dimension afundou a franquia Hellraiser num poço que parece não ter fundo mais. Parece até ironia falar isso, mas, porra, pra onde que foi a Hellraiser, galera? Era uma coisa sobrenatural. Era uma coisa muito boa, né? E aí, logicamente, com as duas marcas em patamares diferentes, em produtores diferentes, um crossover agora seria muito difícil mesmo, com certeza. Ou será que não? Porque o diretor, o David Gordon Green, é o sujeito responsável pela nova trilogia de Halloween. Tá arrancando elogios da crítica e do público. Esse mesmo David Gordon Green tá escalado para dirigir a série do Hellraiser, que vai rolar na HBO. Olha a coincidência, olha os caminhos se cruzando de novo. Será que é destino? Será que rola? Agora responde pra mim rapidão, só pra ver uma coisa. Você ia querer ver esse encontro nos cinemas? Você tem alguma ideia melhor? Sei lá, Annabelle versus Chuck? Então, se pessoas juntar os dois, você acha que vai dar match, Annabelle versus Chuck? Você acha que rola um clima? Coloca a tua ideia nos comentários. Sabe um crossover que eu ia gostar pra caraca? T-800 versus Chap. Sabe o que eu acho que ganha? Eu acho que o Chap ganha. Não sei, eu tô viajando muito. Pô, dá pra gente falar só de crossover. Bota aqui embaixo, bota os crossover pra gente trazer uns roteiros diferentes pra vocês, uns vídeos diferentes. Manda ver. Toca aqui agora, se inscreve. É bom demais, né, galera? Não é bom? Não é gostoso você tá no canal que conversa esse tipo de coisa? É maneiro demais. Toca aqui, se inscreve, ativa o sininho, porque sempre vai ter vídeos iguais a esse aqui no canal. Sempre, não para, 8 anos, sempre mostrando tudo o que acontece nos bastidores e o que vai acontecer no cinema também. Tamo junto, galera. Obrigado de coração. Até a próxima. Fui!